Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Sabedoria, capítulo 6, versículo 4. Porque o Deus vos tem sido dado o poder e do Altíssimo a força, a qual vos perguntará, pelas vossas obras, esquadrinhamos os vossos pensamentos. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Moção de apoio número 21, de autoria do vereador Ademir Honorato. Veto parcial oposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 44/2025. Projeto de resolução do PR/6/2025, de autoria da mesa diretora. Indicação de número 363/2025, autor Valmir D'Agostin. Indicação de número 364 a 365, autor Gorete Corrêa Boaroli. Indicação de número 366/2025, autora Giovana Vito Mondardo. Indicação de número 367/2025, autor Neri Xavier. Indicação de número 368/2025 a 369, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 370 a 371, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 492/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 493 a 494, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 495/2025, autor Juarez de Jesus. Requerimento de número 496/2025, autora Giovana Vito Mondardo. Requerimento de número 497/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 498/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 499/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 500/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 501/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 502/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 503/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência, número 227/2025. Justifica a ausência do vereador Obadias Benoni nas sessões ordinárias do dia 28 e 29 de julho de 2025, conforme artigo 99 da linha C do Regimento Interno. Terminando o expediente, passamos para o horário político. Com o uso da palavra, os vereadores do PSD, Antônio Manuel. Declina. Vereador Daniel Formentim. Declina. Vereador Márcio da Rosa não está presente. Vereador Amaral Bittencourt. Com a palavra, o vereador do PSD, Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, mesa diretora, público que nos assiste, boa tarde, meus nobres colegas vereadores. Hoje me despeço oficialmente do cargo que tive a honra de ocupar, com o coração cheio de gratidão, respeito e esperança. Agradeço a cada colega vereador, vereadora, parceiro e todos os servidores que esteve ao meu lado neste período, com dedicação, lealdade e espírito de equipe. Nada do que foi feito teria sido possível sem um esforço coletivo. Agradeço a todos os meios de comunicação por toda a visibilidade dessa história construída por mim. Saio com a consciência tranquila e a alma em paz, pronto para os novos caminhos que a vida me reserva. Que o vereador Márcio da Rosa volte para dar continuidade desse trabalho com sabedoria e coragem. Muito obrigado pela confiança, pelo respeito e pela oportunidade de ter feito parte dessa história.
Com gratidão, vereador Amaral Bittencourt. Com a palavra, o vereador do União Brasil, Neri Xavier dos Santos. Vereadores do PL. Com a palavra, Ademir José Honorato. Obrigado, minha secretária. Vereador Ademir Honorato, você tem o tempo do vereador Juarez de Jesus. Muito obrigado pelo tempo, vereador Juarez de Jesus. Presidente, vereadores e vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Hoje é um dia muito especial, muito mesmo. Hoje é o dia 28 de julho, dia do agricultor. E eu sempre às vezes falo aqui, né? Se a roça não levanta, a cidade não janta. Então, o produtor, né, o agricultor é aquele que realmente produz, que trabalha de sol a sol, sai de manhã no sol, na chuva, não tem dia, não tem hora, às vezes todos os dias tem que trabalhar. E eu já falei algumas vezes aqui, né, que às vezes nós podemos pensar na vida de um juiz, de um advogado, 2, 3, 4 vezes de um médico, talvez, certo? Mas de um agricultor, pelo menos 3 vezes ao dia. Tem pessoas que não têm isso, infelizmente, mas ainda temos isso, porque o agricultor ainda tem um pouco da liberdade. Então, hoje, logicamente, viva o agricultor, viva ao dia deles especificamente. Tem o dia do colono também, que também somos, né, colono agricultor. Então, Criciúma tem hoje umas 650 famílias registradas, cadastradas. Até uma vez me falaram um número que a economia da agricultura em Criciúma ela é muito irrelevante, tem só 1%, mas é 1%, então vamos trabalhar para, de repente, daqui a pouco, ser 2%, 3%. Temos praticamente outro tanto desse que não é registrado, que não faz nota, né? Então, produz e manda para frente, manda para outros terceiros e tudo mais. E também, para comemorar mais um pouco ainda o Dia do Agricultor, eu estou preparando um projeto, PL 72, né, que institui a horta comunitária urbana no município de Criciúma. Procuramos muito esse projeto aqui na região, no sul, pelo estado, e não achamos, né? E quando eu instituí, já passou pela CJ, as comissões, né? Eu até pedi para segurar um pouco mais esse projeto, porque a semana passada, vocês me deram a oportunidade, logicamente, dia 23, 24, eu fui à capital do Paraná, fui a Curitiba. Fui lá conhecer. Fui para o local mais próximo que eu achei, né, daqui da região, que eu pudesse ir lá conhecer e ver. Então, onde tem projeto funcionando lá de hortas comunitárias, há 20 anos. Então, tratei com o pessoal de lá, com o vereador, tal, fui na Secretaria de Agricultura, fui na Superintendência de Agricultura, outros diretores me acompanharam também, vereadores e tudo mais. Quero agradecer de plano aqui a todos eles, ao Paulo, que me conduziu lá. Então, quando eu fui, me mandou num local, uma localização, eu fui direto nesse local. Nós aqui, a ideia é, de repente, nós pegar esses lotes que tem aí, que estão liberados, que tem pouco uso, e o município ceder para pessoas, não para e sim para pessoas, colocar e poder dividir aquele espaço ali num pedaço cada um. E quando chegamos nesse ponto, agora eu parei o carro, estava na carona, logicamente, eu olhei para o meu lado direito, né, que eu estava ali da rua, vi aquela horta enorme, uma quadra, mas enorme, coisa linda, maravilhosa, muito bacana. Eu disse, olha, eu vim aqui achar o exemplo certo. Eu desci do carro, olhei para o outro lado, outra quadra daquelas, olha só uma do lado da outra aqui, legal. Mas na nossa ideia, na minha ingênua ideia, ia chegar lá e ver, num loteamento, algumas, né, quadras e tal. Parei, comecei a conversar com o senhorzinho ali também, ele até me explicou, aí veio a superintendente daquela região ali, também me comentou, né? Aí eu perguntei, para cada quadra daquela ali, são de 25, 28, 35 pessoas, famílias, que cuidam de 80, 100 metros quadrados cada um, vários canteirinhos, para ter esse espaço para eles usarem ali, plantar e ter o seu alimento. Aí, no que chega essa superintendente, a moça, e começamos a conversar e tal, disse, gostei, bacana, tal. Aí, assim, tem mais alguma dessa? Aí ela só me apontou assim, daqui para lá, tem uns 4 quilômetros,
e, por outro lado, tem mais uns 6 quilômetros. Um projeto, 650 famílias, em um projeto. Fui assim, fiquei maravilhado daquilo tudo que eu vi. Depois, logicamente, fui na superintendência, outra lá para ver tudo o que estava, outras coisas mais, muitas outras novidades. Então, só um projeto, gente. Só que sim, faz 20 anos que eles estão lá, começaram. A prefeitura, ela vai no início e dá tudo, prepara. Tem os vereadores lá, eles têm verba, gente. Emendas de 1,5 milhão, cada vereador tem por ano que eles podem indicar em Curitiba. Então, assim, olha, eles doam lá 50, 100 mil, eles botam no meio-fio. Eu vou trazer logo mais, assim, para frente, exemplos, as fotos, imagens de lá. Então, embaixo daquele projeto, só embaixo daquela rede, sei lá, Eletrosul, que é aquilo lá, certo? Fora a fora, é nenhum projeto. Eu até, o nome do local lá, Tatuquara, nesse bairro. Só ali, então, aí tem as comunidades, né, que estão ali, a Comunidade Paraná, assim por diante, tem várias. Só naquele ponto. Depois, logicamente, fomos numa outra, que também estávamos 15 anos funcionando, eles estavam revitalizando tudo. Então, o município estava, de novo, preparando todo o solo, botando os voluntários, aqueles que queriam, as famílias, estavam lá colocando, preparando todos os canteiros, né, tudo com meio fio ao redor, um negócio super bacana. E, pasmem, gente, tem gente na fila de espera, famílias na fila de espera. Então, foi fantástico. Assim, olha, eu saí muito mais convencido desse projeto que a gente começou. Eu até vou segurar ele mais um pouquinho, que a gente vai falar com a Anne, com o pessoal e com o Zile, logicamente, que deles conversamos e vamos dar um guarda-chuva um pouquinho maior e melhor. Lógico, vamos conversar com o executivo, que com certeza ele também vai ter vontade de começar a implantar isso aqui. Então, repetindo, se a roça não levanta, a cidade não janta. Fico agradecido aqui e voltamos a falar mais para frente desse nosso projeto. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. E muito obrigado pelo tempo que o vereador Jóris me deu também. Obrigado. Questão de ordem ao vereador Marcos Machado. Presidente, aproveitando a toada do discurso do vereador Ademir, eu quero pedir que seja enviada nota de condolências à família do engenheiro agrônomo Luiz da Alfarra, que foi secretário de Agricultura no município de Criciúma por 2 vezes, foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Zé Augusto Wilson, na sublegenda, também candidato a vice-governador na chapa de Dirceu Carneiro. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida, vereador. É só para comunicar à mesa diretora e aos colegas que a nossa reunião semanal, da Comissão Especial do Morro dos Cavalos, será adiada amanhã por conta da audiência pública sobre o PPA e a LDO, então sendo transferida para o dia 5 de agosto, próxima terça-feira. Fazendo uso da palavra, o vereador do PL, Luiz Custódio Fontana. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu vim aqui falar sobre uma conquista histórica para o nosso estado de Santa Catarina. Nós atingimos nesse mês de julho a meta, passamos da meta de 1 milhão de cirurgias eletivas pelo programa de cirurgias eletivas do governo do estado de Santa Catarina. É um número impactante, 1 milhão de cirurgias em 2 anos e meio de governo. Isso é um número fenomenal. Desses 1 milhão de cirurgias, 650 mil foram para cirurgias eletivas e mais de 350 mil foram para cirurgias emergenciais. Isso é um número muito grande, né? A gente sabe que não são só as eletivas que a gente tem na fila, mas do dia para a noite surge aí um acidente, alguém precisa fazer uma cirurgia de urgência, isso é muito frequente. Só nesse ano, nós tivemos mais de 80 mil procedimentos eletivos que necessitaram de internação, que isso também é um número muito importante. Em comparação com o ano de 2022, tivemos um aumento de 92%, ou seja, quase 100% o aumento no número de cirurgias eletivas comparado com 2022. Então, é um salto importante. A gente sabe o quanto tem pessoas que necessitam dessas cirurgias, provavelmente todo mundo aqui recebe alguma demanda frequentemente falando eu preciso de uma cirurgia tal, uma cirurgia ortopédica, que são as mais frequentes. Em relação a todos esses
essas cirurgias, o gasto que tivemos foi 6,5 bilhões investidos para essas cirurgias. É um valor histórico também, nunca foi investido tanto em saúde e em cirurgia como foi feito no governo Jorginho nesses últimos 2 anos e meio. E por que aconteceu isso? Por que está aumentando o número de cirurgias? Porque existe agora a tabela catarinense de cirurgias. Essa tabela catarinense, às vezes eles pegam um procedimento, uma cirurgia, foi aumentado até mais de 100% no valor normal. A gente sabe o que é repassado normalmente pelo SUS ou pelos outros convênios, é um valor muito baixo, muito irrisório. Não só nas cirurgias, mas em quase tudo, em exames laboratoriais, a gente não tem essa mudança na tabela SUS há mais de 20 anos, que é algo preocupante. E o governador Jorginho fez, sim, a tabela catarinense, e isso realmente está fazendo que os médicos tenham vontade de fazer cirurgia, queiram participar. Eu vou dar um exemplo aqui, uma cirurgia ortopédica, muitas vezes leva 2, 3 horas, uma cirurgia complexa, e muitas vezes é pago R$150, R$200 por um procedimento tão importante como é uma cirurgia ortopédica. E agora, com essa tabela catarinense, nós temos valores compatíveis e fazem com que os médicos queiram trabalhar. Eu tenho amigos que começaram a fazer cirurgia pelo SUS nos últimos 2 anos. Eles não faziam por causa dos valores. E hoje eles fazem, sim, porque o valor está sendo justo, está valorizando a classe médica. E isso é muito importante, né? Além disso, também foram feitas parcerias. O governo estabeleceu parcerias com clínicas, hospitais, para poder facilitar e melhorar essas condições para os médicos poderem fazer mais cirurgias. Então, esse número de 1 milhão é algo impactante, que a gente acredita que, né, até o final do mandato, né, na verdade, até os próximos 6 anos e meio de mandato que o governador Jorginho vai ter, nós vamos ter números nunca vistos antes, não só para Santa Catarina, mas como no Brasil. Então, eu deixo aqui o meu parabéns, vou parabenizar aqui toda a equipe, né, de saúde do governador Jorginho por ter ajudado tanto na saúde catarinense. Esperamos que continue ajudando nos próximos anos. Obrigado. Fazendo uso da palavra, o vereador do PL, Nicola Hilário Martins. Gostaria de fazer uma saudação ao nosso amigo Teiro, jornalista, amigo. Obrigado pela tua presença. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Faço questão de vir aqui destacar uma situação que aconteceu hoje. Hoje pela manhã eu decidi ir lá no bairro da Agostim, porque já faz alguns meses, tá quase 1 ano, ex-prefeito Sérgio Pacheco, que a gente vai lá na servidão 370-090, esse é o nome dessa servidão, onde tem uma grande empresa de transportes que liga a rodovia Luiz Rosso, a rodovia que leva até Içara, ali na Associação dos Bananicultores, ali. Bem ali. Aquela rua, ela é uma rua de terra. Mas por que ela é de terra? E por que a prefeitura não pode asfaltar aquela rua? Porque boa parte daquela rua, ela está no terreno de uma pessoa, de uma família. A rua passa por dentro. E lá no ano passado eu passei para o seu Jori, e nesse ano eu passei para o seu João Paulo Casagrande, 13 de fevereiro, 5 de março, 19 de maio, quarta-feira passada, hoje de manhã de novo, e nada de retorno. Por quê? Porque eu fiz todo o contato com a família disposta a fazer a doação daquela faixa onde passa a rua. Para quê? Para poder fazer o asfaltamento e ajudar a desenvolver aquela região, ter uma nova saída e aquela empresa também auxiliar. E a família está colocando de bom grado liberar aquela faixa, doando para a prefeitura para poder fazer, e sem retorno, nenhum retorno eu tinha, até que hoje de manhã eu acordei e disse, não é possível, dei o print das minhas conversas com o João Paulo e mandei para o prefeito, disse, prefeito, olha aqui, eu não tenho retorno nenhum, a gente quer querendo ajudar um pouquinho, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, e nada, e nenhum retorno. Mas não deu 10 minutos. O João Paulo me mandou um áudio, dizendo, não, nós estamos vendo essa situação. Eu disse, pô, João Paulo, eu tenho que mandar uma mensagem para o prefeito, para você pelo menos ver esse negócio e dar um encaminhamento. A família está querendo doar, ajudar, de forma amigável, resolver aquela situação. E nem sinal eu tinha. Mas o prefeito depois me retornou a ligação e disse, Nicola, eu vou pegar essa situação pela mão e vou resolver. Então, eu tenho o compromisso. E eu disse para o prefeito, vou falar para os familiares ali. Para o seu Saulo, se eu não me engano é Saulo, o proprietário. Falei para o Saulo. Sandro, falei, vai resolver. O prefeito disse que vai resolver. Está aqui, a mensagem dele dizendo que vai resolver essa situação.
E o João Paulo dizendo que ainda essa semana vai resolver a situação, entrar em contato com a família para encaminhar. Então eu fiz um vídeo lá hoje de manhã, já publiquei nas redes sociais, mostrando a mensagem do prefeito e dizendo que o prefeito vai resolver. Porque, pelo amor de Deus, a gente tem que entrar em contato com o prefeito. Quando eu digo em blindar o prefeito, quando eu falo em blindar o prefeito, é por conta desse tipo de coisa. É fácil blindar o prefeito. É só resolver a situação, não deixar chegar nele. É óbvio que eu podia desde o início ter mandado a mensagem para o prefeito. Mas é muito mais fácil mandar para o assessor, resolve essa situação, não deixa chegar no prefeito. Isso é blindar o prefeito. E a equipe é ruim e não sabe fazer isso. Fazendo uso da palavra, o vereador do MDB, Marcos Soares Machado. Declina? Declina, vereador. Questão de ordem? Questão de ordem cedida, vereador. Senhor presidente, essa questão de ordem é para pedir nota de condolência para a família da dona Olindina Nicli, a nossa avó Doca, ali do HG. Atendido de plano, vereador. É outra questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Também para mandar mensagem de condolência para a família de Afonso da Silva. Atendido de plano, vereador. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao doutor Luiz Fontana. Questão de ordem, presidente. Gostaria de enviar condolências à família, ao familiar da senhora Marli Colli de Luca. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Também gostaria de enviar condolências, são 4, tá? À família de José Manuel Broca, do bairro São Simão. Atendido de plano, vereador. Irmão. É que tem 2 lá, né? Questão de ordem, presidente. Também enviar condolências à família do seu Eloy Brasil Naspolini, tinha 90 anos. Ele era filho da dona Itália e do seu Brasil. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Mandar condolências também para a família do pastor Genésio Marcelo, também do bairro São Simão. Questão de ordem cedida, vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec, declina. Com a palavra, a vereadora do PCdoB, Giovana Vitor Mondardo. A sua excelência tem 3 minutos e meio, sua excelência. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores. Presidente, gostaria de registrar 2 atividades que participei na semana passada. Na terça-feira, fui convidada para participar de um evento em Florianópolis que chama Flor e Cannabis, justamente para representar a iniciativa que fizemos aqui, que se tornou lei, que é da distribuição de cannabis medicinal de forma gratuita pelo SUS, de medicamentos à base de cannabis pelo SUS. E chego lá e me surpreendo, presidente, porque, segundo nas entrevistas e quando me abordavam, dizendo que é a lei mais avançada em Santa Catarina e deve ser a primeira que nós temos em Santa Catarina a nível municipal. Porque quando a gente trata de associações incorporadas nesse debate, além de baratear o custo para os municípios, que hoje nenhum município em Santa Catarina tem essa iniciativa, só com questões muito mais pontuais ou grupos focais, enfim, ou até mesmo iniciativas com as universidades. Então, é um privilégio muito grande poder tratar desse tema aqui, presidente, porque também conseguimos sensibilizar o prefeito a respeito de tentar, muito em breve, implementar essa lei, começando pela criação de uma comissão, de um núcleo multidisciplinar que trate de capacitações para os profissionais, mas que também consiga, o mais breve possível, poder fornecer esses medicamentos à base de cannabis de forma gratuita pelo SUS, vinculados com as relações com as associações. Então, nesse sentido, essa discussão foi muito profícua e um debate super rico com pessoas qualificadas do Brasil inteiro, lá na Universidade Federal, e também participei nesse final de semana, nos últimos dias, de um evento internacional com lideranças femininas, discutindo os avanços, não só para a política para as mulheres, sendo mulher na política, mas também discutindo avanços para a América Latina no contexto de superar as crises políticas
políticas econômicas que muitos dos nossos países acabam se atravessando e as nossas relações de cooperações internacionais também nesse sentido. Então, queria deixar isso registrado, com lideranças da Guatemala, você imagina, lideranças, inclusive, da Nicarágua, que denunciam essa ditadura que vive a Nicarágua, mas também do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, e, nesse sentido, podendo representar o Brasil nesse evento, nessa atividade, que tem por essa iniciativa, né, discutir políticas a partir também da ótica e da iniciativa feminina, que era o caso do evento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Daniel Cipriano, PSDB, declina. Com a palavra, Gorete Mendes Boaroli. Vereadora, dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o público que nos assiste através das redes sociais, bem brevemente, eu gostaria, o vereador Ademir falou aqui do Dia do Agricultor, e eu vim da roça. Meus pais plantavam... Hoje eles falam tabaco, mas no meu tempo era fumo. Até a gente teve uma audiência pública ali no Poço 8 sobre o plantio. Mas eu ainda sou do tempo, vereador Miri D'Agostin, que a gente ia colher fumo de carro de boi e tinha a zorra. Eu lembro que eu tinha 4 anos e nós já íamos para a roça. E, naquela época, o fumo ainda era amarrado de vara. Então, hoje a gente nota que a agricultura deu um salto, né? A tecnologia chegou nas roças, para os agricultores, que bom. Então, gostaria sempre de ter na memória, lá na minha casa, a gente tem, sempre que a gente se reúne, a gente lembra dos nossos antepassados, nossos tios ainda cultivam tabaco lá na região de Orleans, e a gente nunca esquece das origens da gente. Mas também quero lembrar que ontem a gente comemorou o Dia do Presidente de Bairro. E nós que viemos de chão de comunidade, aqui o vereador Marcos Soares, o presidente Amaral, a gente já teve muitas reuniões junto, o Neri, lá o vereador Daniel Formentin, Daniel Cipriano também já foi presidente de bairro, o Toninho também já foi. Ademir Honorato também. O Ademirzinho já foi lá. Então, nós que começamos como presidente de bairro, a gente, quando sobe aqui, quando a gente consegue uma vaga na cadeira, às vezes eu e o Marcos se olhamos ali, um fala para o outro, tu acredita que está aqui? A gente duvida, né, Marquinhos? Porque o trabalho que a gente passa nas comunidades, e quando eu atendo um presidente de bairro, eles assim, como é que você sabe tanto sobre isso? Não, eu fui 20 anos, se eu não era presidente, eu era tesoureira, eu era secretária, a gente sempre teve essa doação na comunidade. Por isso que a gente consegue, às vezes, chegar numa cadeira de vereador não é fácil. Mas, quando a gente é líder comunitário, a gente pode dizer que a gente tem ainda uma soma um pouquinho maior, a gente diferencia um pouquinho das pessoas, porque a gente trabalha para os membros da comunidade. Então, eu gostaria de desejar aqui a todos os presidentes de bairro da nossa cidade, né, aqueles que trabalham sem ônus, trabalham praticamente com o seu carro, sem combustível, e muitas vezes o presidente de bairro leva uma fama danadinha. Às vezes, muito ainda são taxados de ladrão, de aproveitadores. E quantas vezes, lá na minha comunidade, a gente ia para a prefeitura com o carrinho da gente. Ainda vamos, né? Ainda os presidentes vão ainda. E gostaria aqui de enaltecer os presidentes de bairro da nossa cidade de Criciúma e também parabenizar, né, esse lindo trabalho que eles fazem nas comunidades. Se não fosse um presidente de bairro, como é que chegaria a demanda até a gente ou até o executivo? O presidente de bairro faz esse elo entre a Câmara e entre o executivo. Então, parabéns a todos os presidentes de bairro da nossa cidade. Fazendo uso da palavra, o vereador do PSDB, Luiz Manuel Neto. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, mesa diretora, vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa.
pelas redes sociais. Quero dar uma saudação especial à minha filha Sofia, que está ali, ao Cândido, que eu vejo lá também, ao ex-prefeito Serginho Pacheco, enfim. Neste último final de semana, ontem, domingo, tivemos o 18º encontro, na verdade, 18 anos do Café Bergamasco, que foi na casa do prefeito Clésio Salvaro. Olha, ontem foi um momento especial, um café diferenciado, onde a gente pôde lá reunir o nosso prefeito, ex-prefeito, presidente Márcio, que estava lá, o nosso prefeito interino. Senti falta do vereador e presidente Amaral. Acho que ele não lembrou, senão ele estava. Né? Então, é a cultura da nossa cidade. Olha aí, que momento especial. O presidente tocou Márcio tocou um pandeiro, o prefeito Vaguinho tocou um violão. Márcio no pandeiro diferenciado não dá, ontem. Né? Tava bacana. E agora o próximo Café Bergamasco vai ser lá no Parque dos Imigrantes, aonde na próxima quinta-feira eu quero fazer o convite para os senhores, aonde vai ser dado o nome da passarela professora Solange Scott, que já foi fundadora e presidente do Típico Bergamasco. Então, quero, de forma especial, convidar todos os vereadores que se façam presente. Vai ser um momento histórico para o distrito de Rio Maina, onde a professora Solange Scott fez história, diretora, professora, e todas as entidades ela participou. Também foi presidente, falando aqui do dia de ontem, né, foi também presidente da Associação de Moradores lá do distrito de Rio Maina, do Rio Maina Centro. Então, aqui fica o meu convite, né, para a próxima quinta-feira. E na próxima quinta-feira, né, Nicolas, está saindo lá, vai se dar início à sessão itinerante, e vai ser terça-feira que vem, na Igreja Católica lá do distrito de Rio Maina, no Centro Comunitário da Igreja Católica. Vai ser um momento muito bacana para o distrito, até porque agosto, Gorete, Marquinhos, comemora a festa do santo padroeiro Santo Agostinho. Então, a sessão também vai ser uma homenagem lá para a nossa paróquia do distrito. Amigo Taylor também que se faz presente aí. Então, na próxima quinta-feira, não esqueçam, 19h30, lá no Parque dos Imigrantes, a inauguração da placa da passarela professora Solange Scott. Obrigado a todos e temos uma ótima semana. Fazendo uso da palavra, o vereador do PP, Miri D'Agostinho. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Obrigado pela sua presença no plenarinho, Sofia. Senhor presidente, nobres vereadores, públicos que nos acompanham esta noite, quero saudar o Taylor, o Sérgio Pacheco e o Leandro, nossos assessores e equipe de trabalho do nosso gabinete. Falar também do agricultor, que eu vim da roça e vou voltar para a roça. Tenho procurado toda semana, vereador Ademir, como você faz toda semana, está lá plantando alguma coisa, um enxerto, cuidando do gado que lá tem, e falar da nossa região, que produz o alimento para as 62 escolas do nosso município, para as quase 50 creches do nosso município, que vem lá da região do Grande Morro Estevo, bairro da Agostinho e Grande Quarta Linha. Então, por isso, nesse Dia do Agricultor, também quero falar aquilo que trouxe para a agricultura. No mandato passado, trouxe uma emenda parlamentar do deputado João Amin, no valor de R$700 mil, onde tinha essa escavadeira, vereador Ademir, que o Gilmar Pola trabalha na nossa região, foi uma emenda trazida por esse vereador. Então, por isso, além de ser agricultor, ajudar a agricultura. E precisamos que o nosso governo, vereador Toninho, possa ter um olhar ainda maior para a agricultura da nossa cidade. Temos a produção de banana, de grãos, que tem deixado mais de 750 famílias lá trabalhando, produzindo, e como diz o vereador Ademir, se o agricultor não planta, a cidade não janta. Então, por isso, venho na tribuna esta noite para dizer o meu muito obrigado ao meu pai, que soube me ensinar. Lá atrás, vereador Ademir, com 12 anos de idade, lavrando terra para 2 estufas de fumo, com os bois que eu e meu irmão domamos. Foi 5 juntas de novilho domado para que pudesse nós trabalhar na agricultura. Na zorra, cortar mato de enxar com machado, que não tinha motosserra naquela época, e também plantar eucalipto para mais tarde poder cortar e poder ter sobrevivência. Me orgulho muito, sim,
de ser agricultor, e todo domingo levo o meu neto, e diz, nono, vamos lá para o terreno cuidar dos terneiros. Então, por isso, me sinto muito feliz no dia de hoje, parabenizar a todo agricultor, que de uma forma ou outra contribui para o desenvolvimento da nossa cidade. Um grande abraço a todos. Terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 492/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando quais as medidas o município tem previsto para diminuir a ocorrência dos inúmeros acidentes que acontecem no encontro das ruas Defende Casa Grande, Pedro Rodrigues Lopes e Almirante Barroso, bairro Comerciário, bem como ações para melhorar o tráfego e a segurança do local. Ainda há ações previstas para melhorar a visibilidade e sinalização do local? Caso sim, há previsão para implementação? Caso não, há justificativa? Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador, autor do requerimento, Nicola Hilário Martins. Presidente, a Pedro Rodrigues Lopes, que é a rua que sobe da Avenida Centenário até o City Club, ela tem 2 pontos cruciais, 2 pontos que precisam de atenção da diretoria de trânsito. Um ponto, aquele da Arthur, que é o cruzamento com a Arthur Souza, que eu já destaquei na semana passada em um vídeo, já fizemos vários requerimentos aqui sobre esse assunto. E o segundo é lá em cima, no City Club, que hoje é MM Rosso, né, que tem um cruzamento com a Defende, que vem lá da Avenida Chile, hoje Gabriel Zanetti. Ali é uma região que precisa de uma atenção especial. Tem o Yellow Box no chão? Tem. Só que a visibilidade é muito ruim de quem está subindo a Pedro Rodrigues Lopes. E, às vezes, o cara está vindo lá do São Cristóvão e precisa de passa ali, bate o bico, e aí vira uma baderna. Os próprios moradores já citaram a possibilidade de criar uma rotatória ali, tirando a pracinha que existe ali. Mas, claro, eu até sugeri para eles, vocês querem tirar a pracinha e fazer uma rotatória? Então façam uma audiência pública e um abaixo-assinado da comunidade. Porque tirar uma pracinha para colocar uma rotatória é pedir para comprar briga, né? Então, construam isso com o executivo, façam com calma, mas é uma possibilidade. Algo precisa ser feito ali, por isso que eu faço esse pedido. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 493/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo informações ao Poder Executivo sobre a existência de estudos, planos estratégicos e ações voltadas à reindustrialização do município, com foco na atração de indústria e base, incentivo fiscais, parcerias institucionais e investimento em infraestrutura industrial. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Daniel Formentim. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, os membros da mesa, os meus pares. Faço esse requerimento, senhor presidente, porque a reforma tributária é logo ali. E muito se discute que na reforma, a reforma tributária, os municípios, né, os prestadores de serviço, eles vão ser os beneficiados. Só que na semana passada, eu estava refletindo, senhor presidente, que há de ver a questão da indústria. Por que mais a indústria? Porque é na indústria que se gera
os empregos de qualidade. E gerando emprego de qualidade, automaticamente o setor de serviços ele cresce e cresce o município. E a reforma tributária para a indústria ela vai ser muito inovadora, porque a carga tributária, que atualmente é de 30% sobre a indústria brasileira, ela vai cair a 27,75%, no máximo com a reforma tributária. E a gente vai ter a unificação dos tributos. O IPI ele vai deixar de existir a partir de 2027. E até em 2033, as contribuições às sociais, elas deixam de existir. E o ICMS, que é o imposto estadual, no Brasil a gente vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então, é momento de a cidade de Criciúma ela se preocupar com essa questão da industrialização. Há a APA do Morro Albino, que é um excelente espaço de ampliação, há de se discutir aonde a indústria ela vai se instalar novamente. Há alguns projetos interessantes do Executivo, como o Parque Leonardo da Vinci, que o objetivo é trazer a indústria de tecnologia, mas há de se pensar imediatamente em um plano de reindustrialização da nossa cidade. Até porque, se a indústria ela vai forte, nossa cidade ela já está com as obras de infraestrutura e o setor de serviço ele já está bem consolidado. Mas a minha preocupação é na criação de emprego que gera renda, aquele emprego qualificado. Isso quem ganha é toda a região. A gente olha para o lado, o município de Inçara, ele tem feito a sua parte. E me preocupa, porque a Inçara está crescendo, as indústrias estão se instalando, e o setor de serviço da Inçara também ele vai sendo ampliado. E a cidade de Criciúma, como é a maior, é o polo, a gente tem que pensar na cidade. Por quê? A reforma tributária ela acaba ali em 2033, a gente vai ter o IVA, em 2026 ou 2027, né, a arrecadação ali dos municípios, né, a régua de corte vai se instaurar. Então, mas eu penso que a gente precisa de uma indústria de base novamente. Na década de 80, a gente tinha as cerâmicas. A cidade de Criciúma já foi uma referência no carvão, que deixou um passivo ambiental gigantesco, mas há de se pensar em uma nova indústria e na geração de emprego que gere renda. Então, eu tenho refletido, e esse requerimento ele vem nesse sentido, de instar o Executivo a buscar uma solução aqui na cidade de Criciúma, para que a gente não perca para a cidade de Inçara e as cidades vizinhas aqui. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 363/2025, autor Valmir D'Agostin. Revitalização de todas as vias localizadas no bairro Ceará. Requerimento de número 494/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo sobre a viabilidade de instituir programa de doação de medicamento para o tratamento de pediculose piolhos, a ser distribuído gratuitamente aos alunos matriculados nas escolas municipais. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 364/2025, autora Gorete Corrêa Boaroli. Pavimentação asfáltica na rua João Paz, bairro Santa Augusta.
Indicação de número 365/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Pavimento asfáltico na rua São Bonifácio, bairro Santa Augusta. Requerimento de número 495/2025, autor Juarez de Jesus. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações e documentos relacionados ao pagamento de sobreaviso aos servidores públicos municipal. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 496/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de instalação de 2 lombadas na rua Lucas Peruque, no bairro Jardim Montevidéu, próximo da residência de número 2655, visando facilitar o trânsito do local, causando segurança aos moradores e pedestres da localidade. Há previsão de colocação dessas lombadas? Se sim, que se apresente um prazo, se não, que justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 366/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Melhorias na iluminação pública da rua Antônio Darós, bairro Vila Macarini. Requerimento de número 497/2025. Autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há previsão para o envio de proposta legislativa para a criação do Conselho Municipal da Família, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 367/2025, autor Neri Xavier. Construção de lombada na Rua das Acácias, de frente à casa número 871, bairro Jardim das Paineiras. Indicação de número 368/2025, autor Nicola Hilário Martins. Repintura da sinalização horizontal e conversão da faixa de pedestre em faixa de travessia elevada, localizada na rua Dr. José de Pata, de frente ao número 153, Centro Educacional Infantil Anjo da Guarda, Centro. Indicação de número 369/2025, autor Nicola Hilário Martins. Reparo na pavimentação de lajota na rua Teresina, próximo ao número 231, bairro Brasília. Requerimento de número 498/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a Diretoria de Trânsito e Transporte o seguinte: qual o número de multas emitidas pela DTT em cada um dos meses entre os meses de janeiro e julho de 2025? Discriminadas mensalmente e discriminada por tipo de infração cometida pelo condutor. No número de inflação mensal deve ainda constar se houve ou não abordagem dos agentes de trânsito na ocorrência do ato da infração. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 499/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de pavimentar com asfalto a rua José Jovino Deolindo, no ponto em que faz esquina com a rua Imigrante Meller, no bairro Pinheirinho? Se sim, se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 370/2025, autor Ademir José Honorato. Reparo da pavimentação da rua Jovencio Borges Júnior, de frente ao número 180, bairro Santo Antônio. Indicação de número 371/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e assentamento das lajotas na rua Ataíde Botelho, de frente ao número 165, bairro Santo Antônio. Requerimento de número 500/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao DENIT, Superintendência Regional de Santa Catarina,
questionando sobre a possibilidade de colocação de letreiro com a escrita Viaduto Lírio Rosso no referido viaduto localizado no KM 391, na rodovia BR-101, em entroncamento com a rodovia Luiz Rosso. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Marcos Soares Machado. Senhor presidente, muito boa tarde. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos 10 dias à frente do Poder Legislativo. Que Deus lhe conceda com bastante saúde outros momentos como esse. Obrigado, senhor. Senhores vereadores, o requerimento número 500 de 2025 vai de encontro de uma crítica que eu tenho ao Brasil e Criciúma não pode cometer esse erro. O Brasil tem o costume de esquecer os seus líderes. Esquecer os heróis que realmente construíram as suas regiões, as suas localidades. E falar do ex-deputado, ex-secretário, ex-vereador Lírio Rosso é falar de uma história que se confunde com o desenvolvimento regional aqui de Criciúma. O Lírio Rosso, que foi dentista, o Lírio Rosso, que fundou o movimento democrático em 1966 aqui em Criciúma, enfrentou a ditadura, foi vereador nesta casa por 2 oportunidades, 2 legislaturas, deputado estadual eleito e reeleito, inclusive deputado estadual constituinte e, por fim, secretário de articulação estadual no grande governo do Luiz Henrique da Silveira. Um líder político que é da minha região, da grande quarta linha, da região do vereador Ademir Honorato, da vereadora Goretti, da vereadora Giovana Zanetti, um líder que merece ser reconhecido. E esse do Miri, do vereador Miri, e essa construção desse letreiro vai de contra uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 9 de outubro de 2014. Lei essa do então deputado federal Ronaldo Benedetti, que está aqui, é denominado Viaduto Lírio Rosso, o viaduto que se encontra no KM 391 da BR-101. Existe a informação, inclusive extraoficial, que a família tem disposição de pagar a instalação do letreiro para firmar essa homenagem, tal qual o ex-prefeito Clésio Salvaro já fez com algumas lideranças aqui na cidade. Quem passa pelo viaduto ali no bairro São Luís consegue ver que está ali o letreiro Viaduto Engenheiro José Augusto Wilson. E nós não podemos deixar de lembrar dos heróis da nossa cidade. Por isso, a implantação do letreiro, senhor Lírio Rosso. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 501/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, no prazo legal, preste as seguintes informações relativas à aplicação da Lei Municipal número 7.823, de 3 de dezembro de 2020. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Daniel Formentim. Senhor presidente, esse requerimento, em 2022, quando eu estive aqui, em julho de 2022, eu fiz esse mesmo requerimento. Essa lei é de autoria da ex-vereadora a Camila do Nascimento. E a lei é muito simples. Ela propõe a reserva de vagas nos contratos de terceirizado acima de 30 funcionários, um percentual de 5% às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a lei, à época, em 2020, a Casa Legislativa acabou fazendo a promulgação dela. E o presidente, à época, era o nosso secretário-geral, o Tita, João Batista. Então, eu peço que o Executivo ele veja para que nos próximos contratos com as terceirizadas, as parcerias, a gente consiga aplicar, porque é uma lei que existe, é uma lei
que eu penso que é justa e já se arrasta desde 2020. Então, acredito que agora, com a sensibilidade do nosso governo, né, a sensibilidade do Vaguinho na pauta voltado às mulheres, acredito que o Vaguinho ele vai agora dar o cumprimento efetivo. Então, já é a segunda vez que eu faço esse requerimento e eu tenho certeza que o nosso Executivo ele há de atender. Uma lei singela, mas que pode beneficiar as mulheres em situação de vulnerabilidade e inserção do mercado de trabalho. Acredito que quem ganha é a cidade de Criciúma, as crianças e as famílias. Então, esse requerimento é nesse sentido. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 502/2025, autor Juarez de Jesus. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando acerca da possibilidade de incluir os professores da educação infantil entre os professores que podem adquirir passagem mediante ao pagamento com desconto de 25% da tarifa comum do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Juarez de Jesus. Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Para que os colegas entendam, eu vou ler o requerimento que foi feito na íntegra, que ele diz o seguinte: o artigo 26 do caput do Decreto Municipal 975 de 2004 garante o cartão do professor, modalidade de venda antecipada de passagem, mediante o pagamento com desconto de 25% da tarifa comum do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Criciúma, destinada a atender às necessidades do transporte dos professores no exercício da profissão do ensino fundamental, primeiro grau, médio, segundo grau, e educação superior, terceiro grau, no trajeto residência-escola, residência durante os dias letivos. Infelizmente, né, encontra-se excluído da dicção do aludido dispositivo os professores da educação infantil, que não fazem jus ao desconto do 25% da tarifa comum ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Criciúma. Então, dessa forma, eu questiono acerca da possibilidade de incluir os professores da educação infantil no artigo 26 caput do Decreto Municipal 975 de 2004, ampliando o benefício também para esses professores. E, caso sendo negativa a resposta, quais as razões? É porque se esse desconto serve para os demais professores, por que os da educação infantil não serve? Então, era nesse sentido. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Presidente, vereador Amaral, antes de mais nada, parabenizar a Vossa Excelência pelos 10 dias à frente dessa casa. Obrigado, vereador. Cumprimentar também aqui as pessoas que nos acompanham nas galerias, pelas redes sociais. Vereador Juarez, parabéns pelo requerimento, acho que muito pertinente esse requerimento. Eu confesso que eu desconhecia que os professores da educação infantil não tinham esse direito de comprar esse vale-transporte com 25% de desconto. Sou totalmente favorável para que isso venha acontecer. O que eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se fosse possível, vereador, é que incluísse nesse requerimento a solicitação de um impacto orçamentário de quanto representaria, quantos professores da educação infantil nós temos e quanto que isso representaria. Porque todos nós sabemos que, quando a tarifa de ônibus ela é calculada com base nos usuários, né? E se nós teremos, e aí eu volto a falar, se nós teremos, e sou totalmente favorável, se nós teremos mais usuários que vão adquirir a passagem com desconto, se eventualmente o município entender de fazer esse decreto e ampliar, qual seria o impacto disso, né? Quanto que custaria isso? Porque alguém vai ter que subsidiar os 25% que serão dados de desconto. Repito, sou totalmente favorável,
Isso, como eu falei, eu desconhecia de que os professores da educação infantil não tinham esse direito, mas gostaria, se for possível, lógico, vereador, que se solicitasse, junto desse requerimento, o número de professores da educação infantil e qual seria o impacto financeiro desse desconto. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida, vereador. Questão de ordem, presidente. Justificar minha ausência, artigo 99, a linha C. Obrigado. Justificada, vereador. Atendido de plano. Requerimento de número 503/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para pavimentar a rua Ageu Cândido Teixeira, no bairro Monte Castelo? Se sim, qual a data? Se não, justifique. Quanto não ocorre a pavimentação, existe a possibilidade de haver um patrulhamento? Se sim, qual a data? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida, vereador. A minha questão de ordem, senhor presidente, é o envio de condolências à família de Arlindo Colombo. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida, vereador. Presidente, essa questão de ordem é para fazer um convite a todos os colegas vereadores e também para o público que nos acompanha. Amanhã acontece lá na SIC, a partir das 19 horas, um evento promovido pela Comissão de Direito Empresarial, que é tanto o lançamento oficial da Comissão de Direito da Moda, que é presidida pela doutora Flávia, bem como a palestra com a Cone Prieto Fortunato, que é professora de propriedade intelectual da UFRJ e também na academia do INPE, sobre o tema registro de trade dress como marca, proteção da identidade visual do mercado competitivo. Então, só fazer esse registro e esse convite para todos os colegas vereadores e o público em geral. Obrigado. Em única discussão e votação, a moção de apoio número 021/22, de autoria do vereador Ademir Honorato. Terminando a ordem do dia e não... Aqui, Terminando o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Obrigado, Henrique. Em única discussão e votação, a moção de apoio de número 021/22, de autoria do vereador Ademir Honorato, a convocação dos candidatos excedentes do curso da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da matéria. Considerando essencialidade da segurança pública para a preservação da ordem e da paz social, considerando o papel estratégico da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina na custódia e vigilância do sistema prisional, sendo amplamente reconhecida como uma das mais eficientes do país, considerando que o concurso público realizado para provimento de cargos de policial penal revelou um número significativo de candidatos aprovados, além das vagas inicialmente previstas, os quais atualmente encontram-se na condição de excedentes. Considerando a crescente demanda
por reforço no efetivo, visando garantir a segurança dos servidores internos e da sociedade em geral, além de reduzir a sobrecarga e o estresse no estabelecimento prisional. A segurança pública de excelência, já reconhecida em Santa Catarina, depende diretamente da valorização de seus profissionais e do fortalecimento da instituição que garante sua continuidade. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa a moção de apoio à convocação dos candidatos excedentes do concurso da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina. Vereador Ademir José Honorato. Em discussão, a moção. Com a palavra, o autor da moção, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, por nos assistir aqui em casa, aqui no plenário, está aqui o Val Cândido, o Enelcir Fácio, Felipe Ferreira e o Júlio César, que fazem parte da comissão. Entendi que, fazendo esta moção de apoio a esses candidatos excedentes do concurso da Polícia Penal de 2019, só tem a somar esforços aos que já estão trabalhando e, de certa forma, economizar tempo e dinheiro do governo do Estado. Sabendo também que nossas forças de segurança do Estado de Santa Catarina, tanto a Polícia Militar, Civil, Científica, Bombeiros, a Polícia Penal, lógico também, enfim, todas têm excelência nos trabalhos e os números mostram e provam o que eu estou falando em todo o país, né? Então, o chamamento desse contingente que fez o concurso em 2019, que vence agora em janeiro de 2026, ainda está ativo. Então, por isso, esse pedido. Hoje, o excedente do concurso de 2019 são aproximadamente de 1.900 candidatos, sabendo que muitos já trilharam outros caminhos, estão, né, em outros locais, mas ele pode ser aproveitado, 500, 700 mil, que ainda estão, né, classificados, né? Então, um chamado, né, uma convocação do governo do Estado, do governador Jorginho Melo, desses ativos do concurso, para executar a próxima etapa, ficar à disposição do Estado, logicamente. Esta ação não vai gerar custo algum ao Estado, mas sim o start, a sequência do curso de formação, logicamente. Sabendo que o Estado vai aumentar muito o número, né, de apenados e tudo mais, logicamente, também tem que aumentar o número de seguranças, né, de policiais penais. Portanto, até chamar um novo concurso, né, lá na frente, que aí vai se demorar muito mais tempo, vai protelar muito mais. Então, em tempo de ter o aproveitamento desse pessoal, desse concurso, e já chamar. Logicamente, muitos vão se licenciar, outros se aposentar, e assim por diante. Então, teria que aproveitar, né? Então, ou seja, o chamamento desses já previamente aprovados daria ainda mais segurança ao Estado de Santa Catarina, e não decaindo o número de profissionais, logicamente. Eu, então, peço a aprovação, né, desta moção de apoio dos nobres colegas a essa classe que está aí, está pelo Estado inteiro, e estamos fazendo esse movimento. Então, peço apoio, voto e agradeço aí. Muito obrigado, e depois também nós vamos conversar um pouco mais. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida, vereador. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para paralisar a sessão por até 5 minutos, só para nós fazermos o registro e depois damos sequência. Atendido de plano, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Reabertos os trabalhos, vereadores. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL/58/25, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que denomina a rua Jorge Silvino Macan. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Tá. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem seguida, vereador. Morreu mais um, não, né? Senhor presidente, a minha questão de ordem aqui é para chamar a atenção e deixar avisado que no dia 12 e 13 de mês seguinte, já para deixar nas suas agendas, a reunião da ACP do Carvão, do GTA. Aí vai ser lá a partir das 9h30, 9h30 da manhã, na SATIC. Então, 12 e 13, né, de agosto, a partir das 9h30, reunião do GTA, junto com o pessoal da Quarta Vara, bom, enfim, já é para deixar alinhado com todo mundo que faz parte da CP do Carvão. Entendido, vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL/67/25, de autoria do vereador Neri Xavier, que dispõe sobre a destinação mínima de 30% das consultas nas especialidades neurologia e psiquiatria para pessoas com transtorno do aspecto autista, TA, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de Criciúma, e de outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação, Fiscalização e Saúde opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto. Com a palavra o autor do projeto, o vereador Neri Xavier. Grande homem. Boa noite, senhor presidente. Quero parabenizar o senhor por esses 10 dias que esteve conosco aí. Que Deus te dê muita graça, sabedoria e saúde para que possa continuar. Obrigado, vereador. E também toda a mesa e a todos os nossos vereadores e vereadoras. Esse projeto, ele nasceu em nosso coração e eu quero fazer menção nessa noite. Senhor presidente e colegas vereadores que nos acompanham, comunidade pelo plenário e também pelas redes sociais. O projeto da lei número 67/2025, que apresento hoje, garante que 30% das consultas de neurologia e psiquiatria no SUS de Criciúma sejam destinadas às pessoas com autismo. Esse projeto nasceu da escuta, chegou até a nós por meio de mães, pais e responsáveis que nos procuraram todos os dias da comunidade e tratamento dos seus filhos, que enfrentam a frequência uma espera angustiante por uma simples consulta de retorno. Muitos tratamentos são interrompidos por falta de acesso. E o tempo que é essencial para o desenvolvimento dessas pessoas vai se perdendo. Hoje a deficiência física tem prioridade nas filas por apresentar riscos de vida. No entanto, quem tem uma deficiência intelectual ou TA continua esperando meses por uma consulta. E nesse tempo, perderá o que é mais precioso, o desenvolvimento da criança e do adulto.
Esse projeto não tira o direito de ninguém. Estamos garantindo que o direito de quem tem o autismo seja respeitado. Nesse sentido, não posso deixar de agradecer a todos que contribuem para o projeto se tornasse realidade. Faço um agradecimento especial à senhora Ana, que realiza um belo trabalho, incrível, sensibilização e luta por mais qualidade de vida para as pessoas com autismo. Agradeço também a todos os pais responsáveis e apoiadores dessa causa, que aqui se encontram. Essa pauta é de todos nós. Quando caminhamos juntos, a mudança acontece. Logo peço apoio ao voto dos nobres vereadores e vereadoras. Vamos dar um passo a mais. Inclusão da justiça. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e uma boa semana e peço o voto dos meus colegas vereadores. Obrigado. Vereador Neri, quero te parabenizar, tu e a tua assessoria, por esse projeto magnífico, entendeu? Que vai atender muitas pessoas carentes. Que Deus te abençoe, vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 29 de julho de 2025, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.